Bom, amados, então a gente chegou aqui no final do livro, né? E Salomão conclui, então, essa vida que ela é uma vida decadente, na verdade. Olha só que é uma constatação triste mesmo, né? Nessa avaliação, nessa perspectiva, né? De uma avaliação apenas humana, no sentido de que avalia a vida aqui, né? Nessa existência. Como eu disse em outra ocasião, Salomão, ele tira Deus, né? Ele não conta com a eternidade, ele não faz essa avaliação nessa perspectiva da esperança futura, tá bom? Então a avaliação de Salomão em Eclesiastes é essa avaliação mesmo da vida aqui. E quando você apenas avalia a vida nessa existência, ela de fato é triste, ela é limitada, para a grande maioria ela é muito sofrida, né? Então, olha só, quem está falando isso é um homem que teve riqueza, muita riqueza, que teve fama, que desfrutou dos prazeres que esta vida pode fornecer para uma pessoa. E mesmo assim, essa pessoa tendo tudo, chegou a essa conclusão. Imagina a grande maioria de nós que não tem isso, né? Nós não temos, né? A grande maioria de nós não tem, não é a realidade da vida das pessoas. Dinheiro sobrando, né? Tendo fama, sendo conhecido e elogiado por todo mundo, apreciado por todo mundo, querido por todo mundo, que era Salomão. A maioria de nós não desfruta dos prazeres da vida, as coisas para nós é muito sofrido, é muito limitado, né? Então, se ele chegou a essa conclusão, imagina nós. Se for só nessa perspectiva desta vida aqui. É por isso que nós cristãos, amados, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, né, lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer, se nós, cristãos, esperamos em Jesus apenas nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a gente enfrenta as adversidades e as dificuldades aqui de uma maneira diferente, porque nós temos algo que é fundamental para a vida, chama-se esperança, né? Esperança na vida futura. Então é isso que nos faz ter uma vida menos pesada, né? Embora a gente passe lutas e dificuldades, mas os discípulos de Cristo maduros não são amargos, não é gente ranzinza, não é gente desanimada da vida, não é gente sem perspectiva e sem sonhos. Embora a gente tenha um monte de limitação, mas nós temos a esperança, né? De que Deus, no final da história humana, no final da nossa história, vai de alguma maneira nos conduzir, né, para uma vida plena, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de realizações, uma vida de comunhão plena, uma vida sem essas limitações que nós temos físicas, né, e de outras ordens intelectuais, psicológicas. Então tudo isso a gente sabe que vai acabar. Então nós temos o diferencial do ser humano, nós cristãos, que é a esperança. Esse é o grande diferencial, amados. É por isso que a gente entende que o cristão lida com as adversidades da vida de uma maneira diferente. A gente sorri enquanto chora, né? Então a gente nos fala assim, nossa, como pode, né? A pessoa está passando tanta adversidade, mas é uma pessoa animada, é uma pessoa esperançosa. É porque nós sabemos quem é o nosso Senhor, quais são as promessas que Ele nos deu. Então essa vida aqui para nós, ela não é o final das coisas, não é aqui que a gente vai ter a nossa vida realizada e plena. Embora aqui eu não alcance algumas coisas, não tem problema. Eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que por fim Ele se levantará sobre a terra, e eu sei que haverá um arrebatamento da igreja e que Jesus vai me chamar para a eternidade com Ele, né? Então isso me impulsiona a enfrentar e a viver as adversidades da vida de uma maneira um pouco mais tranquila. É por isso que com o luto a gente suporta de uma maneira diferente, não é desesperador, é triste, é sofrido, é algo assim, meu Deus do céu, eu não sei como que a gente consegue passar por isso, mas passa porque Jesus, né, aquele que oferece, né, o seu consolo e a sua graça. A gente não alcança um bocado de coisa, mas a gente não é frustrado na vida, porque a gente sabe que a vida não se resume nisso. Então nós, discípulos de Cristo, temos que ter uma postura diferente, né? Salomão, ele vai trazendo essa perspectiva de uma maneira muito natural, mas nós não vivemos em uma perspectiva natural.
nós vemos em uma perspectiva sobrenatural da eternidade. Então isso faz toda a diferença. Então só para encerrar aqui, ó, o capítulo 12, do verso 9 até o verso 14, ele faz o encerramento, tá? Capítulo 12, verso 9 e verso 14. A gente chama aqui do o epílogo, né? É o fechamento mesmo de Salomão aqui no livro. E o que ele vai falar aqui? Bom, à medida que o livro se aproxima do fim, né? A gente pode perceber que Salomão está lembrando ao longo dos anos a grande promessa da sua juventude, que é o verso 13 e o verso 14. Ó. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então o segredo da vida aqui, que Salomão conclui, é adorar a Deus e obedecer a Deus. O que se resume à vida do ser humano? Adorar a Deus e obedecê-lo. Né? Simples no entendimento, mas isso aqui é o desafio maior da vida do ser humano. Né? Ah, é só isso, André? Adorar a Deus e obedecer? Não, é só isso no resumo, né? No entendimento, na frase. Mas isso aqui é o maior desafio que nós temos na nossa vida. Viver uma vida de adoração a Deus e uma vida de obediência a Deus. E o Salomão diz aqui, o que resume isso aqui? Qual é o fim dos homens? Temer a Deus, obedecê-lo, ouvi-lo, né? Então, ouvir a Deus, tudo que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. Não é conquistar as coisas, não é ter o melhor de tudo, não é ter sempre alegria em todos os momentos, não é sempre ter saúde em todas as ocasiões, não é ter sucesso em todos os empreendimentos, não é ter aplauso de todas as pessoas, não é ter aprovação das pessoas em todo momento, não são as conquistas. Não, o dever do homem, a vida, né, que nos resta aqui é de adoração a Deus, de obediência a Deus, é isso. Salomão chegou a essa conclusão. Ele conquistou tudo que o ser humano podia conquistar. E mesmo assim ele disse, isso aqui não é suficiente. Isso aqui não preenche a vida nossa. Isso aqui não nos faz mais felizes. Veja bem, irmãos. Né? Que é essa ideia que muitas pessoas têm, né? Ah, eu vou ser feliz quando fizer isso. Eu vou ser feliz quando tiver isso. Eu vou ser feliz quando alcançar isso. Não. A felicidade não está nesta vida. A felicidade não é resultado da obra das nossas mãos. A felicidade está em ter uma vida de relacionamento com Deus. Veja só, né? Eu digo a felicidade possível. Não é também assim que, não, então se eu tiver uma vida adequada com Deus, os problemas da minha vida vão acabar? Não, também não é isso que a gente está falando, né? Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, é o que eu posso ter de melhor nessa vida, que pode amenizar as dificuldades que eu inevitavelmente vou enfrentar. Então é aquela história, né? Se Deus está na nossa vida, amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não vai haver ninguém contra nós, mas quem poderá ser maior e prevalecer contra nós? Ninguém, porque Deus é por nós, né? Deus está em nós, nós confiamos em Deus. Então é isso que Salomão entende aqui. E agora que já se ouviu de tudo, né? Aqui está a conclusão. Temer a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento de tudo que foi feito, inclusive de tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E aí ele encerra o livro, então, nessa perspectiva. É esse o ensinamento que nós temos em Eclesiastes, o final. Ele nos dá dica para viver uma vida com sabedoria, apesar dela ser curta, finita e desanimadora. Mas ele diz assim, mas eu posso ter escolhas mais adequadas, melhores do que as outras. Né? E aí ele vai dando um monte de recomendações para nós termos como relacionamento, como perspectiva e tudo mais. Vocês querem fazer alguma pergunta? Faça rápido, algum comentário? Do que conseguiram extrair, do que vocês entenderam que de fato esse livro serve para a nossa vida, o que ele nos traz de sabedoria, né? E que se isso aplicado na nossa vida vai nos trazer uma vida mais adequada, não perfeita, não existe, mas uma vida mais tranquila, mais adequada apesar das dificuldades. Vocês querem fazer algum comentário nesse sentido? Ou em outro até, né? Fiquem à vontade, amados. A gente tem uns 4 minutos. Beijinho na flor, saudação, se alguém quiser.
Não vale nota não, é só pra gente aqui ver se consegue tá extraindo mais alguma coisa. Não, tranquilos, todo mundo assim sossegado, espantados, desanimados da vida. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.